Sport decepciona mais uma vez e jogando na Ilha do Retiro. Não conseguiu vencer o Fortaleza e teve jogada polêmica nessa partida. Yuri Romão, presidente do clube, garante a permanência do técnico Pepa. E o Náutico foi a Maceió e não conseguiu vencer o CSA. Agora já são 7 jogos do time alagoano sem perder para o Timbu. E o Náutico se prepara para jogar a Copa do Brasil lá no Morumbis contra o São Paulo. E o Santa Cruz venceu e convenceu. Thiago Galhardo finalmente desencantou. É isso aí, gente. Seja muito bem-vindo ao canal Lúcio Neto Futebol Clube. Aqui sempre teremos um espaço muito importante para conversarmos sobre o nosso futebol. E já quero começar o vídeo pedindo para você se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, o seu comentário, isso sempre será muito importante para a gente. E agora vamos falar de futebol e vamos começar falando de Série A do Campeonato Brasileiro e do Sport Clube do Recife, que no último sábado recebeu na Ilha do Retiro o Fortaleza, mas não conseguiu vencer o time cearense. O jogo foi como tem sido nas últimas partidas. O Sport até consegue um bom volume de jogo, mas não consegue abrir o placar no terço final de campo. Os jogadores não convencem, né? Os atacantes do Sport vivem uma fase ruim e o Sport não consegue vencer. O Fortaleza chegou aqui no Recife com praticamente o terceiro time e mesmo assim o Sport não conseguiu vencer a partida. E ainda teve lance polêmico. No finalzinho do jogo, o Pikachu recebe uma bola ali dentro da área, chuta, a bola bate na trave e cai dentro do gol e a arbitragem junto com o VAR não valida o gol do Leão cearense. O Lion, o Fortaleza, saiu prejudicado pela arbitragem. O Sport poderia ter perdido a partida e continua sem apresentar um bom futebol. O presidente do clube, Yuri Romão, deu entrevistas à Rádio Jornal, também ao NE45, ao Portal, ao GE e garantiu a permanência do técnico Pepa, dizendo que não vai mexer no planejamento. A gente já conhece essa história, né? Com Enderson Moreira foi algo semelhante e a gente viu que o clube não conseguiu, o Sport não conseguiu os resultados que esperava no final daquela temporada. Acabou que no final daquele ano o próprio Enderson pediu para sair e está se repetindo algo semelhante agora, né? O técnico Pepa não consegue fazer o time ter bons resultados. Em alguns momentos da partida, o Sport consegue até ter um certo volume de jogo, mas quando chega no terço final, os atacantes não conseguem converter essas jogadas em gols e não conseguem vencer as partidas. O clube pernambucano continua na lanterna do Brasileirão de maneira isolada, com apenas 2 pontos, 2 empates, inclusive não consegue vencer nem em casa. Os dirigentes parece que estão brincando com a torcida rubro-negra, né? Porque resultados ruins, não consegue ali marcar os gols, não consegue se mexer na tabela de pontuação do Campeonato Brasileiro, continua atolado aí na lanterna do Brasileirão e os dirigentes parecem que estão gostando dos resultados. Parece que está tudo bem com o argumento de que não vão mexer no planejamento, não vão mudar o rumo do planejamento. O Sport continua afundando. E vale lembrar também os investimentos errados que foram feitos no Sport, né? O Carlos Alberto, cerca de 15 milhões, o Matheus Alexandre, cerca de 9 milhões, e em campo esses jogadores não jogam absolutamente nada, não tem nem cacoete de um bom atleta, né? Nem sinaliza que pode render no futuro próximo. Então a torcida está revoltada, decepcionada e não vê num horizonte muito próximo um time competitivo, um time que consiga vencer partidas, um time que consiga pontuar no Brasileirão. Isso é decepcionante. E agora vamos falar do Timbu. O Náutico foi até Maceió no último sábado e jogou no Rei Pelé contra o CSA.
Há 6 jogos que o CSA não perdia para o Náutico e carimbou a 7ª partida sem decepcionar e sem perder para o Timbu, para o time alvirrubro pernambucano. O Náutico conseguiu até empatar a partida em 1-1, mas depois perdeu o jogo por 2-1. O Paulo Sérgio, que fez o gol Timbu, comemorou esse gol homenageando o Cook, né, que encontra-se internado em decorrência de um AVC. E ele fez uma homenagem ao ex-atacante do Náutico, e o Timbu até publicou nas redes sociais essa homenagem, e o Paulo Sérgio reconhece em Cook um grande atacante, um grande ídolo alvirrubro, mas o Náutico não passou disso, né? O volante Marco Antônio foi expulso no segundo tempo e, segundo o técnico Hélio dos Anjos, o time perdeu a competitividade, não conseguiu se aplicar, não conseguiu vencer o CSA. Precisamos entender o seguinte sobre o Náutico: o time foi montado para o Marquinhos Santos, que tinha uma maneira de jogar, e esses jogadores que chegaram não eram os melhores jogadores que poderiam chegar. A diretoria já começou errando aí, não trazendo os melhores jogadores para o técnico Marquinhos Santos, porque talvez se os melhores jogadores dentro do que o Náutico poderia trazer tivessem chegado para o técnico anterior do Náutico, o Náutico poderia estar numa situação diferente. Mas os dirigentes trouxeram jogadores que entendia que poderiam render no Náutico e não vêm rendendo. E para piorar essa situação, houve uma mudança de técnico. Chegou um técnico com uma dinâmica completamente diferente, que é o Hélio dos Anjos. Então, além do tempo necessário para que esses jogadores consigam compreender a dinâmica de jogo do novo técnico, que gosta de atuar nas partidas com pressão alta, com uma dinâmica de jogo muito mais rápida do que era quando o Marquinhos Santos estava no clube, o Náutico do Hélio dos Anjos deve começar a propor jogo, mas demora um tempo para os atletas estarem completamente dentro da filosofia do técnico, e também temos que entender que a característica dos jogadores que estão aí não são exatamente as características que o Hélio dos Anjos gosta de trabalhar, né? Porque boa parte do time, a base do time, é a base do Marquinhos Santos. Para piorar a situação, a janela de transferências está fechada. Então o Náutico nem pode contratar no momento e também não tem os atletas que atenderiam plenamente o técnico Hélio dos Anjos. Então é uma situação meio complicada. O Náutico jogou a 3ª partida na Série C do Campeonato Brasileiro, perdeu a primeira para o Itabaiana, lá em Sergipe, fora de casa, né? Jogou contra o Botafogo da Paraíba em casa, nos aflitos, na sua estreia na competição, empatou e agora perdeu novamente para o time alagoano, o CSA, e continua numa situação difícil na competição. E não tem moleza não, o Náutico já se prepara para jogar na próxima terça-feira lá no Morumbi, em São Paulo, contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O jogo de volta nos aflitos pela Copa do Brasil acontece no dia 20 de maio. Então o técnico Hélio dos Anjos tem muito trabalho pela frente. E agora vamos falar do Santa Cruz. O tricolor do Arruda não tomou conhecimento do time cearense, o Horizonte, e aplicou uma goleada de 4-0, e o Thiago Galhardo finalmente desencantou no Santa Cruz, numa apresentação belíssima para cerca de 27 mil torcedores que preencheram praticamente todos os lugares disponíveis no Arruda, né? O Arruda pode receber cerca de 30 mil torcedores no momento e quase lotação máxima das dependências disponíveis para a torcida tricolor. E o Santa Cruz jogou muito bem, logo no início do jogo, ali nos 12 minutos, pênalti sofrido pelo Israel, acredito, e o Santa Cruz conseguiu abrir o placar na cobrança de pênalti pelo Thiago Galhardo. E a partir daí, 4-0, o Santa Cruz jogou muito bem, pegou 2 adversários, o primeiro tradicional, o 13, e venceu fora de casa. Naquele jogo, o Santa Cruz não jogou tão bem, né? O 13 jogando em casa teve até um certo domínio de jogo, mas vacilou. Quem não faz toma, e o Santa Cruz venceu a partida por 1-0. E agora fez o que os grandes clubes devem fazer:
tem a chance de encontrar um adversário que não tem tanta história, não tem uma camisa tão pesada, não está bem na competição e simplesmente tem que atropelar, porque esses pontos serão muito importantes, né? O Santa Cruz tem que acumular pontos nessa classificação e tem que subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz, com a tradição que tem, com a camisa que tem, com a torcida que tem, não pode ficar sem divisão ou numa Série D ou até na Série C. O Santa Cruz tem que ficar no mínimo numa Série B do Campeonato Brasileiro, e agora com a SAF parece que as coisas estão se encaminhando de maneira muito importante, muito interessantes, e o Santa Cruz deve ter uma trajetória brilhante. O técnico Marcelo Cabo começa a encaixar um time e parece que o Santa Cruz vai dar bons frutos no final dessa temporada. E é isso aí, gente. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. Deixa o seu like, o seu comentário. Isso sempre será muito importante para a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.